capítulo 15, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim. Irmãos, eu vou ler, depois os irmãos repetem, amém? Vamos lá. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Os irmãos... Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Amém. Que promessa gloriosa, né, irmãos? Existem na Bíblia, irmãos, pelo menos 30 mil promessas. São 30 mil promessas. E cada uma delas, irmãos, é diferente das outras, né? Algumas se parecem um pouco, mas todas elas são maravilhosas. 30 mil promessas para mim e para você, né? O Senhor, Ele colocou essas promessas no seu livro sagrado para que eu e você pudéssemos ter a certeza de que Ele está conosco. E Ele, irmãos, cumpre a sua palavra. Amém, queridos? E olha só, uma dessas promessas maravilhosas é João, capítulo 15, versículo 7. E a palavra de Deus diz assim: tudo o que pedirdes vos será concedido. Tem promessa melhor do que essa, meu irmão? Quem é que não quer ter todos os seus pedidos concedidos? Não é? Algumas pessoas leem esse texto e não, vamos dizer assim, abertamente, mas encaram Deus como se fosse um gênio da lâmpada, né? Tira a tampa da lâmpada e aparece Jesus. O que é que você quer? Faça 3 pedidos. Aí eu, né, pronto. Tem pessoas que entendem assim, mas essa promessa, meus queridos, ela é maravilhosa para mim e para você, mas ela é condicional. Se você observar, meus queridos, todas as 30 mil promessas da Bíblia, todas elas são condicionais. O que é que isso quer dizer? Existem condições para que nós a recebamos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? E aí, meus queridos, tem pessoas que já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas de dizer assim: essa palavra não se cumpre, porque eu oro e Deus não me responde. Olha, irmão, antes de eu continuar a ministrar essa palavra, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sempre responde. Eu vou dizer de novo, Deus sempre responde, mas nem sempre a resposta é aquela que nós queremos. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Como os antigos diziam, né? Deus às vezes diz sim, e quando Ele diz sim é maravilhoso, todo mundo se alegra, é aquela coisa fantástica, é culto de ação de graças, é aquela coisa mais linda do mundo. Mas às vezes Deus diz não. E quando Ele diz não, aí pense num monte de crente rebelde, dizendo: ah, não era assim que eu queria, o evangelho não era como eu entendia. Não é assim, irmãos? E muitas vezes Deus nunca diz talvez, mas Ele diz espere. Ele nem diz não, nem diz sim, mas diz espere. E é outra coisa, irmãos, que as pessoas não gostam de ouvir quando Deus diz espere. Porque muitas vezes quando Deus diz espere, Ele faz a mesma coisa que fez com Davi. Ele ungiu Davi rei e disse espere. Davi esperou quanto tempo, irmãos? Ninguém quer uma espera de 40 anos. Pode acontecer, vocês vão estar entendendo? Aí as pessoas não gostam. Ai, meu Deus, essa palavra não se cumpre, irmãos. Essa noite Deus colocou no meu coração essa palavra para abençoar a tua vida. Amém? E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, é que Jesus começa esse texto dizendo assim: se vós estiverdes em mim. Vamos lá de novo? Se vós estiverdes... Ele começa dizendo: se vocês estiverem em mim, tudo que vocês pedirem vos será concedido. E o que quer dizer estar em Jesus, irmãos? Irmãos, que coisa mais urgente é essa? Urgente por quê? Porque a nossa geração precisa ouvir isso. Estar em Jesus, irmãos, é muito mais do que só tê-lo nos lábios. Estar em Jesus é muito mais do que estar presente a um culto, a uma movimentação religiosa. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Jesus, ele começa esse capítulo fazendo um paralelo entre ele e uma árvore. Entre ele o quê, irmãos? Como ele sendo uma árvore e nós como seus galhos. Nós como o quê, irmãos? Olha só, irmãos, um galho ele só consegue estar vivo se ele estiver ligado se ele estiver ligado à árvore. Jesus, ele começa dizendo: se vocês estiverem em mim, assim como os galhos estão ligados a uma árvore, estando separado da árvore, o que é que o galho faz, meu irmão? Ele continua verde por algum tempo, é ou não é, irmãos?
mas por pouco tempo, porque ele começa a ficar amarelado, vai secando e apodrece. Não é assim, irmãos? Assim é um homem afastado de Deus. Tem pessoas que vivem a sua vida inteira, 70, 80, 90 anos afastado de Deus, e vai só secando. Os irmãos estão entendendo? Não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritualmente, porque está afastado de Deus. O homem afastado de Deus, ele está afadado à morte espiritual. E Jesus, irmãos, ele fazendo esse paralelo entre ele e a árvore, nós e os seus galhos, ele fala, irmãos, também que nós recebemos dele a seiva. O que é a seiva? Quando nós cortamos um galho, você pode observar que sai um líquido, às vezes amarelado, às vezes esbranquecido, mas sai um líquido da árvore, porque ligado à árvore, o galho recebe aquele líquido que lhe dá vida. Você está entendendo que Jesus está falando para mim e para você, meu irmão? Nós precisamos estar ligados nele para que o sangue dele esteja circulando na nossa alma, porque é este sangue que nos dá vida. As pessoas tentam procurar vida em diversas coisas, irmãos, no sexo fácil, não é assim, meu irmão? Nas bebidas, nas amizades, né? Nos barzinhos, né? Em diversas coisas, em divertimento. Mas, irmãos, isso é apenas uma alegria momentânea, efêmera. Isso é uma alegria, um momentinho que se acaba rapidamente. Mas aquele que está ligado em Cristo recebe da árvore a seiva, ou seja, recebe de Jesus o seu sangue e fica vivo eternamente. Ele pode não ter um momento de lazer, ele pode não ter dinheiro no bolso, uma casa para morar, amigos com quem conversar, mas ele está vivo, feliz e contente, porque ele está ligado na videira. Irmãos, eu costumo dizer, o homem pode estar sozinho no meio do mar, num barco naufragado. Ali ele tem comunhão com Deus, porque Deus nunca o abandonará. As pessoas podem abandoná-lo, mas Jesus nunca. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? E ele começa dizendo que nós estando nele, tudo que pedirmos será concedido. Outra coisa, irmãos, do fato de nós estarmos ligados em Jesus, assim como um galho está ligado a uma árvore, é dar frutos. Os irmãos entendem? É inconcebível, meus queridos, um galho estar ligado a uma árvore e não dar frutos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? É inconcebível. Porque se assim acontecer, né, por exemplo, uma árvore frutífera, como uma macieira, se ela não der maçãs, ela está estragada, não é assim? Tem alguma coisa errada com os galhos. E quem cuida, né, os jardineiros que cuidam, botânicos, melhor dizendo, que cuidam de árvores, quando vê um galho desse jeito, o que é que ele faz? Ele corta, porque aquele galho, meu irmão, ele está doente. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Porque o certo é frutificar. Aquele que está ligado em Cristo, meu irmão, ele frutifica. Diga glória a Deus, meu irmão. É inconcebível um galho estar ligado à árvore, assim como um crente está ligado a Jesus e não dar frutos. Quando a gente fala de dar frutos, muitas vezes se pensa em ganhar pessoas para Jesus. Já vi muitos crentes dizer, não, dar fruto é evangelizar e ganhar alguém para Jesus. Também é. Mas é muito mais do que isso. É quando nós estamos sendo moldados à imagem de Cristo. Isso é dar fruto. É quando antes a gente enganava, já não engana mais. Quando antes a gente mentia, já não mente mais. Os irmãos estão entendendo? Quando antes a gente era escravo do pecado, e agora, apesar de continuar sendo pecadores, já não somos mais escravos do pecado. Isso é dar frutos, meu irmão. É inconcebível também que uma árvore, como uma macieira, o seu galho dê uma maçã. Aliás, seu galho dê uma manga. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Porque se o galho está ligado à macieira, ele tem que dar o quê, irmãos? Uma maçã, não é verdade? Mas se aquele galho der uma manga, é uma coisa a ser estudada. Porque é inconcebível. É ou não é assim, irmãos? E quantas pessoas que se dizem ligados a Jesus estão dando outros frutos e não os frutos verdadeiros daquele que Jesus chamou para nós frutificarmos. Eu quero lembrar a você que em Gálatas capítulo 5, no versículo 22 e 23, o Senhor ali ele fala, né, das obras da carne e do fruto, não os frutos, mas o fruto no singular, né?
o fruto do Espírito Santo, que tem 9 características. Não são 9 frutos, é um fruto só com 9 características. Mas nós, como crentes, temos que ter essas características. Então, meu irmão, quantos crentes por aí, meus queridos, que se diz, quantas pessoas, melhor dizendo, que se diz ligados à videira, ligados a Jesus, mas estão dando outros frutos. Quando é para frutificar, não é, verdadeiramente não fazem assim. E eu sei que você vai concordar comigo que a coisa hoje está difícil. Porque todo mundo hoje se diz usado por Deus. Não é assim, irmão? Todo mundo hoje. Né? Você está vendo pessoas nos bares, bebendo, né? Chamando para a mãe em algum momento e dizer: Deus me deu uma palavra para dar para você. Um bebe para o outro. Né? E o outro lhe deu a palavra. E pronto. Né? Porque a coisa está muito misturada. Tá ou não está, meu irmão? Pessoas que se dizem, né, usadas por Deus, pessoas que têm o nome de Deus na boca, mas não têm no coração. Irmãos, é uma mensagem recorrente em nossa igreja. Não sei se você está percebendo, mas todas as mensagens Deus está direcionando para isso, meu irmão. Não é a forma, não é a aparência, é o ser de verdade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não é ter Jesus nos lábios, é tê-lo na alma, no coração, é ser semelhante a Ele. Isso é santidade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso é ser santo, é ser cada dia parecido com o Senhor. Isso é a verdadeira santidade. Quantas pessoas, meu irmão, se dizendo por aí, crentes, usados por Deus, usando Bíblia debaixo do braço, não é? Está lá com aquela Bíblia debaixo do braço, com a roupa toda paramentada, né, de gravatinha, muitas vezes com um vestido que está varrendo o chão, mas a língua do mesmo tamanho também, que vai varrendo o chão do mesmo jeito. Não é assim, meu irmão? Quer dizer, às vezes é trabalhado pela religiosidade, mas aqui dentro está longe do Senhor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E de outra forma também, meu irmão, tem pessoas que as suas vestes não condizem com aquilo que eles pregam, porque são roupas que ressaltam o seu corpo. Vocês vão estar entendendo? São roupas que incentivam o sexo oposto a estar olhando para aquela pessoa e dizendo: eita, ó irmãzinha, ó o irmãozinho ali. Né? Irmãos, eu vi um camarada profetizando que ele levantava o braço assim, era metade da barriga do lado de fora, que a camisa dele vinha bater aqui, e 2 dedinhos de cueca aparecendo, e ele lá profetizando. Eu digo: meu Jesus, o negócio está bagunçado. Tá ou não está, meu irmão? Meus queridos, quem está ligado na videira dá frutos de verdade. Quem está ligado na videira, meu irmão, a seiva vai transformando esta vida. Diga glória a Deus, meu irmão. E a segunda característica do que Jesus fala para nós nessa noite, meus queridos, é que ele diz que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras... Olha só, irmãos, a primeira prerrogativa é estar em Cristo. A segunda é que a palavra dele esteja em nós. O que quer dizer a palavra está em nós? Irmãos, é muito mais do que ter versículos decorados. É muito mais do que ler a Bíblia de página a página. Os irmãos estão entendendo? Como sendo um livro qualquer. É um livro escrito por 40 homens, demorou em torno de 3.000 anos para ser escrito, em 3 continentes diferentes, pronto. É um livro antigo fantástico. Irmãos, é muito mais do que isso. É deixar a palavra de Deus transformar a sua vida. Os irmãos estão entendendo? Eu falei aqui no começo que são 30.000 promessas, mas a Bíblia não só tem promessas. A Bíblia, meu irmão, tem muito mais do que isso. Quem lê a Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, vai ver que ela tem um fio condutor. Foram 40 pessoas que escreveram esse livro, 40 pessoas diferentes, de níveis diferentes, de localidades e línguas diferentes. E parece que a mesma linha condutora conduziu esses livros que demorou 3.000 anos para estar pronto. Essa é a palavra de Deus. É a palavra que tem o poder de transformar. Irmãos sabem que eu sou um devorador voraz de livros. Assim como eu gosto de comer a comida da pastora Sulamita, eu gosto de consumir livros. Eu já li livros fantásticos, mas nenhum deles conseguiu me transformar como este livro. Eu já li livros que me impactaram, mas nenhum deles teve o poder de mudar a minha vida como a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Eu estou falando isso, irmãos, não estou me colocando aqui melhor do que ninguém.
Pelo contrário, de todos os pecadores aqui reunidos, eu sou o pior. Eu estou falando do meu testemunho com este livro, porque ele disse: se as minhas palavras estiverem em vós. Um dia a palavra dele entrou no meu coração e me transformou totalmente. Irmãos, foi no dia 11 de julho de 1992. No dia 12 de julho eu já estava diferente. Não por fora, eu continuava com aquele cabelo maluco, com a barbona grande. Eu estou de barba de novo, né? Misericórdia. Mas eu, aquela barbona maluca, a roupa cheia de caveira, calça rasgada. Mas aqui dentro estava diferente, meu irmão. Uma ressaca de Torá no meio. Mas eu estava feliz porque a palavra de Deus mudou. E nunca mais saí, porque o Senhor transformou a minha vida. A palavra de Deus estar em nós é quando ela nos muda. Quantas pessoas estão com a Bíblia, meu irmão, nas mãos, a citam, meu irmão. Tem pessoas aí citando a Bíblia contra o próprio cristianismo. Não está entendendo, irmãos? Porque quem lê a Bíblia querendo encontrar essas coisas, vai encontrar. Porque aqui, meus queridos, são 66 livros. Como eu já disse, são 66 livros. Quem procurar a Bíblia querendo distorcê-la, vai conseguir. Mas quem chega nesse livro com o coração contrito, querendo saber o que é que Deus realmente quer para ela, esta palavra tem o poder de transformar. Esta palavra tem o poder de mudar a vida. E é isso que Jesus está falando: se as minhas palavras estiverem em vocês. É muito mais, irmãos, do que ter versículos decorados. Eu gosto de decorar versículos desde o ano de 1993. Me converti em 92. Em 93, eu li um livro que desafiava a decorar versículos. E de lá para cá eu venho me forçando a minha mente, que eu sou muito esquecido, mas para a glória e honra do Senhor, eu consigo me lembrar de alguns versículos. Mas a palavra de Deus está em nós, é muito mais do que tê-lo nos lábios. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É ter esses versículos transformando a sua vida. Tem religiões por aí, meu irmão, que tem a mesma Bíblia que eu. Não é assim? Mas diz que Jesus não é Deus. Os irmãos estão entendendo? Diz que o Espírito Santo é uma força. Diz que Jesus é irmão do diabo. Olha só, diz que o diabo não é tão ruim assim não. Foi Deus que rejeitou ele é só um rejeitado. A mesma Bíblia, meu irmão. Porque as pessoas leem esse livro com a sua ótica, não querendo que Deus fale com elas. Mas quando a gente chega a essa Bíblia, meu irmão, a esse livro, querendo realmente que Deus fale conosco, esse livro tem o poder de transformar. Porque ela é a palavra de Deus. Irmãos, durante a história mundial já tentaram destruir esse livro. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Esse livro já foi queimado, já foi proibido. Esse livro aqui, meu irmão, alguns governos hoje proíbem. Aqui no Brasil está ameaçado disso também. Sabe por quê, meu irmão? Porque este livro tira o poder das mãos dos homens e coloca na mão do Criador. Irmãos, quando a Romênia foi dominada, não é, pelo comunismo, foi permitido algumas igrejas cristãs permanecerem. Só que tinha um porém: não podia pregar nem em Daniel e nem em Apocalipse. E alguns salmos foram proibidos. Sabe por quê, meu irmão? Porque esses livros tiram o poder das mãos dos homens e colocam nas mãos do Criador. É aquela coisa, eu estava falando com minha sogra a respeito disso antes do culto, é falar para não machucar as pessoas. Mas esse livro, meus queridos, ele tem o poder de nos confrontar com o nosso pecado, com a nossa falha. E quando nós nos confrontamos com essa falha, meu irmão, só sendo realmente pessoas, me perdoe a minha expressão, mas pessoas muito cretinas para saber que eu estou errado em alguma coisa e não querer mudar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E a Bíblia tem este poder de nos colocar diante das nossas falhas e nos dar a chance de mudar. Então Jesus falou, meu irmão: se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, eu quero que os irmãos entendam a condição. Eu falei que esta promessa ela é condicional. Para eu ter minhas orações respondidas, eu tenho que estar em Jesus. E Jesus, né, a palavra de Jesus tem que estar em mim. Então, tudo que eu pedi me será concedido. E aí, meus queridos, vem a terceira e última parte que eu quero ressaltar nessa noite. Eu sei que tem pessoas dizendo: ora, mas eu estou em Jesus. A palavra de Deus está em mim. Mas eu oro e Jesus diz não para mim. Como é que pode? Porque a palavra de Deus diz assim: tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Não é assim que está na palavra? Não é desse jeito, irmãos? Olha, meus queridos, é uma coisa muito simples. Quem está em Jesus, de verdade, e a sua palavra o guia,
ele nunca vai pedir algo que não esteja dentro da vontade de Deus. Porque antes que ele for pedir, o Espírito Santo diz, opa, nem peça. Não é assim, meu irmão? Nem peça. É porque nós somos, me perdoe de novo a expressão, nós somos cretinos e a gente fica, mas eu quero. E o Espírito Santo dizendo, não, mas eu quero. Aí Deus vem e diz não e fique na sua. Não é assim, meu irmão? Porque eu já disse não. E quando Deus diz não, é não. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Quem realmente tem as palavras de Deus em si, ele vai pedir apenas aquilo que é da vontade de Deus. E a sua oração, ela é respondida. Irmãos, 1 João, capítulo 5, versículo 14. É um texto que eu cito muito. E a palavra de Deus diz assim, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, ele nos concede. Os irmãos estão entendendo? Segundo a sua vontade. Olha só o final do versículo. Segundo a sua vontade. Então, meu irmão, onde é que nós descobrimos a vontade de Deus? É justamente nesse livro santo. Irmãos, se eu quero realmente ter a minha vida abençoada de tal forma, a que tudo que eu pedi, Deus me conceda, é estar segundo a sua vontade dentro da palavra, é estar nele, não só de palavras, não só no momento de louvor, não é? A gente vai nas igrejas por aí, meu irmão, eu não vou tirar a nossa igreja desse número, não. Às vezes na nossa igreja existem pessoas que frequentam, choram, se derrama todinho, né? Aquela coisa boa, mas o evangelho é muito mais do que isso, é muito mais do que emoção. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? É muito mais do que emoção, é ter a certeza. A vida cristã é ter a certeza do que a palavra de Deus exige de nós, é viver para Ele e Ele para nós, é assim como Ele deu a nossa vida, a vida dele por nós, é que se um dia, se for necessário, nós darmos a vida por Ele. Irmãos, eu não estou dizendo, meus queridos, que quem está em Cristo, quem realmente vive para Cristo, deixou de pecar. Não, meu irmão. Eu seria o pior dos mentirosos se eu dissesse isso. Nós continuamos sendo pecadores. Impreterivelmente vamos pecar. Porém, meu irmão, o nosso pecado não é voluntário. Os irmãos estão entendendo? A gente não corre atrás querendo pecar. A gente erra, a gente peca. A gente comete erros, falhas de verdade até monstruosas. Porém, não voluntárias. Porque agora nós somos gerados de uma nova natureza. A natureza da palavra de Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que se fizeram novas, é uma nova natureza. Nós vamos pecar impreterivelmente, vamos errar, porém, meus queridos, esta palavra ela vai nos mudar. Que nós deixamos, meu irmão, essa palavra nos moldar de verdade. Que nós venhamos a dar frutos de verdade. E não frutos para os outros verem. Eu vou dizer de novo, meu irmão. Não é dar frutos para os outros verem. É dar frutos para os outros. É meio confuso, né, meu irmão? Um paradoxo. Porque eu não dou fruto para mim mesmo. Uma árvore ela não dá fruto para si mesmo. Quando ela dá fruto para oferecer aos humanos. Não é assim, meu irmão? As aves do céu e etc. Nós, quando damos frutos, é para o outro. Mas não é para o outro ver. Não é para que alguém diga que árvore bonita, que galho frondoso. Não. É para que glorifique o nosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 6, o Senhor falou que quando nós fizermos qualquer coisa, faça a nossa mão direita que a esquerda não veja. Não é assim, meu irmão? E ele diz... E vosso Pai, que vem em secreto vos recompensará, para que todos vejam. Não é assim que está na palavra, meu irmão? Então, meus queridos, é dar fruto para o Rei, para as pessoas com certeza, mas para que o Rei nos reconheça. Hoje, meus queridos, as pessoas querem mostrar algo que não são, né? Mostrar algo além do que são, né? Querem mostrar uma religiosidade que não existe, talvez com a roupa, não é, meu irmão? Talvez com o jeito de falar, com os diplomas, meu irmão. Eu conheço, eu não vou dizer o nome do camarada, mas conheço um, meu irmão, que ele aparece nos vídeos no YouTube, atrás dele é uma parede de diplomas de teologia, grego, hebraico e etc. Tá lá. Mas o camarada, meu irmão, é o pior dos piores. Vocês vão estar entendendo? Não. Desculpe, não são os títulos, meus queridos. Não é a roupa, não é a aparência. É viver de verdade. É lógico, meus amados, que quem vive para o Senhor, a sua roupa reflete isso. Não vai usar qualquer tipo de roupa. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Mas não é a aparência. É o viver de verdade. Irmãos, que nós deixemos essa palavra nos transformar. Diga glória a Deus, meu irmão. Que nós vivamos para Ele de verdade.
Irmãos, que nós deixemos, né, as nossas briguinhas, as nossas coisinhas, que a gente qualquer coisa faz um biquinho para o Senhor, igual a criança mimada. Ah, Jesus, eu não quero mais. Não é assim, meu irmão? Meu irmão, que sejamos de verdade, porque quem vive para o Senhor, meu irmão, vive de verdade para Ele. É a sua seiva, o seu sangue nos transformando, amém? Vamos ficar de pé, meus queridos. Eu quero concluir essa ministração cantando um louvor muito antigo.